questionando a Deus. Até quando, Senhor, eu vou chorar? Até quando eu vou ser humilhado? Até quando, Senhor, eu vou viver essa situação de cabeça baixa, estando na tua casa e não entender? Acontece que o Senhor começou a responder a Abacuque. E quando o Senhor começou a responder a Abacuque, diz a palavra do Senhor, que o Senhor avisou para ele assim: Abacuque, eu vou agir sim, eu vou fazer justiça. Só que a justiça que eu tenho para fazer é o seguinte: os inimigos, que eram os povos caldeus, que vieram da Babilônia, eles vão invadir Judá. E quando eles invadirem Judá, eles eram um povo de muita opressão, um povo violento. Eles vão entrar em Judá, eles vão saquear, vão acabar com tudo. E quando Deus falou isso para ele, que entra com justiça, Abacuque não quis aceitar aquilo que Deus tinha que fazer. Quem sabe você quer que Deus entre e muda a tua história? Seria fácil para o Senhor entrar e mudar teu marido, e mudar teu casamento, e mudar tua vida. Como Deus, Ele pode fazer o que Ele quer, mas quem sabe você não está entendendo a forma de Deus agir na tua vida. Seria fácil, mas esse homem não entendeu. Ele não conseguiu entender por que Deus precisava mandar um povo que viesse ali e oprimisse aquele lugar. Ele não entendia a vontade de Deus, ele não entendia o querer de Deus. Mas o Senhor, como profeta, me levanta hoje para dizer para você: você não entende o que Deus está fazendo hoje. Mas Ele diz, quando Ele diz o profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 5: admirai-vos, porque eu vou realizar uma obra tão linda na tua vida, que se te contasse, tu não acreditaria. Se você crê que Deus está agindo, essa obra de profeta glorifica o Senhor. Adore o Senhor, porque Deus está agindo neste lugar de forma muito especial. Aleluia! Ele não entendia, mas Deus falou com ele. E quando ele estava nessa situação, quando ele escutou o que Deus falou, ele não entendeu. Nós vemos que Deus começou a responder para ele, e Deus começou a falar com ele. Queridos, para que Deus falasse com Abacuque precisou ouvir a voz de Deus. Para que você entenda o que Deus quer na tua vida, é necessário que você ouça a voz de Deus. Irmão, mas não é simples assim. Mas essa noite, o milagre que Deus tem aqui na tua vida é um milagre de Efatá. Abre-te, porque quando Deus levantou Isaías para dizer: surdos, ouvem a palavra do Senhor, era um povo que estava surdo espiritualmente, porque eles ouviam carnalmente, mas o ouvido deles não estava afinado para ouvir a voz de Deus. Nessa noite, você tem ouvido a voz de Deus ou a tua voz? Nessa noite, você tem ouvido a voz de Deus ou a voz do inimigo? Nessa noite, você tem ouvido a voz de Deus ou a voz daqueles que te criticam? De quem você tem ouvido a voz nessa noite? Para que ele entendesse o que Deus tinha, ele precisava ouvir a voz de Deus. Irmão, nós estamos na igreja, é claro que nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nem sempre é assim, meus queridos. Muitas vezes a voz do inimigo tem falado mais alto no nosso coração. A palavra do Senhor diz em Gênesis, capítulo 16: um homem Abraão, um homem que tinha uma promessa, um amigo de Deus, certa ocasião, após ter recebido a promessa de que geraria filhos, nós vemos que Deus avisou para ele, chamou ele para sair fora da tenda, fora da parentela. Tantas promessas Deus fez na vida dele. E quantas promessas Deus tem feito na tua vida? Quantas vezes Deus tem mostrado a aliança, a fidelidade dele sobre a tua história? Mas o tempo foi passando e ele não viu a promessa. Mas os anos foram chegando e ele não viu a promessa. Até então, quando o Senhor mandou ele sair ali de Ur dos Caldeus, ele não viu a voz de Deus. Quando o Senhor mandou ele sair fora da tenda, ele disse para ele: conta aqui, Abraão, as estrelas, assim será a tua descendência. Se é que as pode contar, ele estava ouvindo a voz de Deus. Mas a mulher apareceu para ele, a própria esposa dele na época, Sarai. E ela chamou aquele homem e falou para aquele homem o seguinte: Abraão, os anos estão passando, tu já é adiantado em idade, eu já não tenho mais as minhas regras de mulher. Então, pega tu, deita-se com a minha serva Agar, e assim como ela você gerará filhos, segundo a tradição, quando você gerasse filhos com uma serva tua, quando o bebê fosse nascer, ficasse nos joelhos, dizendo que a mulher dela
da vontade de Deus. Quando Abacuque começou a questionar até quando Deus, ele não sabia o que fazer, e ele resolveu tomar uma atitude de sentinela. O sentinela é aqueles que ficavam em volta da cidade, lá em cima no muro, na torre de vigia, como uma atalaia. E aí ele ficava olhando tudo, observando tudo, para ver se o inimigo ia atacar, para ver o que ia acontecer. Ele tinha uma visão panorâmica da situação, de cima para baixo, para ver o que ia acontecer. E mamãe não entendeu o que isso quer dizer. Quando Abacuque quis ouvir a voz de Deus, para não ter sombra de variação, diz a palavra do Senhor, no capítulo 2, versículo 1, que ele escreveu assim: sobre a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu lhe responderei quando eu for arguido. Querido, se você quer essa noite ouvir a voz de Deus, fique sobre a minha guarda, fique no centro da vontade de Deus. Não olhe para o inimigo que cai, não olhe para aqueles que te criticam, fique no centro da vontade de Deus. Ele diz: eu não vou mudar de igreja, eu não vou sair da posição, eu não vou abandonar meu casamento, eu não vou desistir do meu projeto, eu vou ficar sobre a minha guarda, eu estarei, eu não vou sair do meu lugar até que Deus fale comigo. Ele estava determinado. E aí ele diz: sobre a fortaleza eu me apresentarei. Ele tinha que se apresentar diante da fortaleza para que Deus falasse com ele. Qual a tua fortaleza nessa noite? Qual a tua fortaleza nessa noite? Tem mulher que a fortaleza é o marido, tem homem que a fortaleza é o emprego, o dinheiro. Saiba que tudo isso pode abandonar, mas o Deus que é a tua fortaleza, pode teu pai e tua mãe te desamparar, mas o Senhor te acolherá. Nessa noite, se apresente diante da fortaleza, que o teu Senhor é teu Deus, porque nele você tem milagre, nele tem adoração, nele tem mudança de Deus para a tua vida. E que andou para subir e andar, eu sinto Deus falando com crente neste lugar nessa noite. Sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu lhe responderei quando eu for arguido. Ele não levou a murmuração dele, ele não levou a reclamação dele para Deus. Às vezes, como eu disse ontem, o seu vizinho, aquele povo ímpio que demora com você, todo mundo sabe do que você precisa e Deus é a última pessoa a saber. Mas ele disse aqui: e vigiarei para ver o que fala comigo. Nessa noite, afine teu instrumento que é teu ouvido para ver quem está falando contigo. Afine teu ouvido, teu coração, porque sobre todas as entradas, guarda teu coração, porque dela procedem as saídas da vida. Guarda teu coração hoje, jovem. Guarda tua boca hoje, mulher. Guarda o teu ouvido hoje, homem, para ouvir a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus, a tua casa prospera. Se você ouve a voz de Deus, o teu ministério cresce. Se você ouve